Estamos de volta com mais uma Opinião SP, hoje recebendo com muita satisfação a doutora Joyce Markowitz. Advogada, terapeuta familiar, mediadora, capacitadora em mediação transformativa de conflitos, facilitadora e capacitadora em projetos de práticas de justiça restaurativa, que hoje vai ser o tema do nosso bate-papo, pelo menos desta noite. Seja muito bem-vinda, doutora Joyce. Obrigada, doutor Cássio. Boa noite, doutor Zé Américo. Boa noite, doutor Cássio. Boa noite, doutora Joyce. Doutora Joyce também é consultora em gestão de conflitos empresariais e organizacionais, além de ter sido e ser sócia fundadora do ERA, Instituto de Mediação, Treinamento e Consultoria, coordenadora do Departamento de Mediação da ONG na AMAT, é isso mesmo? Pioneiras de São Paulo, integrando a equipe de Justiça em Círculo e capacitadora licenciada pelo ILAPR, que é o Instituto Latino-Americano de Práticas Restaurativas. José Américo. Doutora Joyce. Justiça restaurativa, tema da nossa noite. Então, vamos começar com a pergunta básica. O que é a justiça restaurativa e como ela surgiu? Ela surgiu da mediação penal. A mediação, ela nasceu com vários segmentos. Mediação trabalhista, mediação penal, mediação familiar. Da penal, ela começou a migrar para as questões escolares. As escolas começaram a ter necessidade de cuidar de conflitos mais acirrados ou infrações ocorridas dentro da escola. E aí a mediação, então, começou a ser chamada de justiça restaurativa. Essa justiça restaurativa, cuidando desses casos mais graves que aconteciam na escola, não foram suficientes para resolver os conflitos da escola. E aí começaram a se perceber que era necessário ter outras coisas para se cuidar de conflitos corriqueiros do dia a dia, bate-boca, ou instrumentalizar mesmo professores, para lidar com o dia a dia dos alunos. E aí então surgiram as práticas de justiça restaurativa. Essas práticas, hoje a gente chama são os círculos, que são proativos ou reativos. Os proativos são os círculos de conversas, os círculos de atividades que você vai fazer na classe com um determinado foco. Ou os círculos reativos, quando você tem um conflito e você coloca toda uma classe para resolver o problema. As conversas restaurativas, as perguntas restaurativas. Então, essas conversas, elas sempre têm os princípios da justiça restaurativa por trás, ou seja, a imparcialidade, a responsabilização, porque o foco em si da justiça restaurativa é que o grupo resolva um conflito que aconteceu no grupo. Então, uma determinada classe, ou uma comunidade, ou um grupo de pessoas envolvidas num conflito, então aquele grupo vai sentar e vai resolver restaurativamente. Ou seja, onde o ofensor, ou quem cometeu, ou quem está envolvido num conflito possa assumir a responsabilidade pelo aquilo que está fazendo, pelo que fez, possa reparar o dano ao outro e a comunidade toda possa ajudar, que isso seja feito, seja implementado. Nós tivemos alguns programas atrás, o Dr. Jorge Tosta, que é juiz de direito, e ele falou, aí pegando o gancho no que você está expondo, Joyce, que é efetivamente tratar o conflito, fazer com que todos sejam parte da solução, inclusive se comprometendo com aquela solução. E nós estávamos conversando, eu, o Zé Américo, o Dr. Tosta, e ponderando que muito do que hoje nós temos ainda visa a letra fria da lei. E eu acho que a justiça, ou a prática da justiça restaurativa, mediação, conciliação, arbitragem, tem um viés que não é a aplicação única e tão somente de um texto, enfim, frio da letra da lei. Você, até como profissional da área, você vê que na prática, efetivamente, se alcança o objetivo quando se põe aquele grupo num círculo e faz com que eles trabalhem uma solução conjunta? Você consegue enxergar a satisfação no alcance da solução? Consigo. Porque assim, quando você parte de princípios onde
para você chegar num círculo, né, para lidar com uma questão mais séria, você fez um pré-círculo. Então foram conversas, foram vários pré-círculos, até onde a pessoa consiga se responsabilizar e querer resolver. Aí sim você está pronto para ir para um círculo, para efetivamente ser resolvido. Tem muitos lugares assim, no mundo, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, onde as decisões construídas nos círculos têm validade legal. São suficientes para resolver a questão. Isso. Porque eles entendem que são muito mais efetivas do que uma solução vinda de um juiz. Assim, eu almejo o dia em que os juízes vão ser pacificadores e não julgadores. Que é uma diferença enorme. Enorme. É. Então... Você acha que a nossa cultura está pronta para recepcionar essa transformação? Explico a minha pergunta. Nós conversamos muito ao longo de alguns programas dizendo da dificuldade que muitas vezes o profissional, seja o advogado, o juiz, como você bem citou, ou o membro do Ministério Público, a dificuldade em incorporar essa cultura que não é a do litígio, né, da litigância, mas a cultura da pacificação, da composição, da resolução. E você citou 2 casos agora, onde inclusive o que se resolve tem força, não é, para efeitos de garantias ou mesmo legais. Você acha que a nossa cultura hoje já está preparada para algo tão novo, como os 2 exemplos que você citou, ou você acha que ainda temos um caminho aí pela frente? Eu acho que a gente tem um caminho. Eu gosto muito de trabalhar com as escolas. Então, assim, o trabalho que eu faço hoje, basicamente, são nas escolas. Eu tenho uma crença, que é pelas crianças que a gente vai mudar o Brasil. Então, quando você institui uma cultura nas crianças, né, essas crianças estão crescendo já com uma nova cultura. Então, assim, como eu estava falando antes, quando você tem esse segmento dos círculos para cuidar de pequenos conflitos, hoje a gente já tem uma que chama-se abordagens restaurativas. É uma abordagem nova, onde a gente está trabalhando nas escolas públicas, municipais, estaduais e já em algumas escolas particulares já estão aderindo ao projeto, a esse tipo de capacitação, onde você faz diversas atividades dentro dessa metodologia, com esses princípios da justiça restaurativa, focando no desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. E aí, então, você está realmente criando e constituindo uma nova geração. Então, assim, tem um vídeo de Barueri, que depois eu disponibilizo para vocês, onde a gente teve uma experiência de 3 anos seguidos, fazendo capacitação nas escolas municipais de Barueri, em 1/3 das escolas, onde a gente percebe o quanto a escola mudou. Né? Assim, a gestão muda, os professores mudam, os alunos acabam mudando só pela forma de intervenção dos professores dentro desses princípios de justiça restaurativa. Então, os alunos, quando vão resolver conflitos, resolvem entre eles e os conflitos nunca chegam a que a gente chama de acirramento. A doutora Joyce, além de uma profissional extremamente capacitada, é também autora. E esse vai ser o gancho do nosso segundo bloco, a tratar da obra que ela, como coautora, né, doutora Joyce, escreveu, que é A Justiça Restaurativa em Ação. Você desculpa até não ter dado espaço para a pergunta, mas o segundo bloco inicia com você. Nós vamos fazer uma pequena pausa no Opinião SP e já voltamos. Você, telespectador, não sai aí da telinha. A Vivo TV mudou a frequência do canal da TV Aberta São Paulo. Confira o sistema da operadora. Canal 8 na Vivo TV, no sistema fibra. Canal 186 na Vivo TV, no sistema cabo digital. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Estamos de volta, Opinião SP, segundo bloco, com a doutora Joyce Markowitz.
Dr. José Américo, faça a pergunta. Doutora Joyce, gostaria que a senhora comentasse como nasceu e qual foi o projeto desenvolvido nesse livro Justiça Restaurativa em Ação. Eu faço parte de uma equipe onde somos 14 facilitadoras de prática de justiça restaurativa, onde essa equipe já implantou alguns projetos em São José dos Campos, São Caetano do Sul e Barueri. E aí decidimos então, né, contar um pouquinho como é essa experiência, como é que foi a implantação em cada um desses lugares e a prática que eles estão tendo e os resultados. E aliamos também as metodologias hoje existentes, os diversos autores que falam de justiça restaurativa. Então ficou um livro basicamente completo. Pegando ainda o gancho da pergunta do José Américo, do livro, a escola que tenha interesse em ter essa ferramenta, como que a escola faz, Joyce? Ela entra em contato com quem ou de que maneira normalmente essa soma de esforços, né, para se reduzir os conflitos ou se harmonizar o conflito, que é a justiça restaurativa, como que isso se dá na prática? É um convênio, é a Secretaria do Estado, é a Secretaria do Município, como que pode se materializar essa iniciativa, a exemplo de outras que já ocorreram que você já citou? Então, normalmente, a Secretaria da Educação acaba fazendo contato, pedindo a elaboração de um projeto, da implementação de acordo com a necessidade deles. Mas hoje em dia a gente já tem escolas particulares procurando a nossa equipe, né, pelo site do Mediativa e pedindo já projetos e começando já a fazer a implementação nas suas escolas. Da solicitação, né, do projeto até a conclusão ou até as primeiras respostas positivas do grupo, quanto tempo mais ou menos isso leva, Joyce? Então, depende Ou é relativo? É relativo, depende um pouco da necessidade. Então, assim, tem projetos que a gente faz de 20 horas, um projeto um pouco mais completo em torno de 60 horas, mas é muito customizado para a necessidade de cada escola. A gente tem tido muitos bons resultados. Eu tive um aluno numa escola de Barueri, o Matheus Andrade, que ele fez a formação conosco. Foi uma formação que foi aberta para professores, diretores, coordenadores e alunos. E ele se candidatou. E ele fez a formação, uma formação de 60 horas, e começou a aplicar círculos na classe dele. Então, a classe dele, que era uma classe de 8º ano, mantido uma classe problema da escola, passou a ser uma classe modelo. E esse aluno começou a ser convidado a fazer círculos restaurativos em outras classes, para resolver conflitos e fazer construções, né, para ajudar professores a pensar em projetos, em cultura de paz dentro da escola. Hoje, esse menino, 2 anos depois, com 15 anos, é o nosso mascote. Ele faz círculos em outras escolas do município de Barueri. Que beleza. Muito bacana. Que beleza. Nossa, é uma iniciativa fantástica. Sem dúvida. E quais seriam os conflitos mais frequentes, falando no universo da escola? E aí eu vou até fazer uma pergunta. Existe diferença de conflito entre uma escola particular e uma escola pública, ou basicamente os conflitos são parecidos? Os conflitos são parecidos. O que eu acho que tem é um grau de violência diferente. Dependendo da região, você pode ter uma violência um pouco maior, onde a escola está inserida, mas aí não implica em escola pública ou particular. Essa violência, você acha que é uma violência que o aluno leva para a escola, porque é uma violência que já existe na casa, ou não, é uma violência que ocorre no local onde ele estuda? Não, eu acho que é uma violência do meio onde ele vive. Quando vocês entram para fazer essa justiça restaurativa, vocês encontram resistência por parte da escola na aplicação dessa justiça, ou vocês são bem-vindos? Normalmente, os professores têm uma certa resistência, principalmente nas escolas públicas, porque eles já estão com tanta coisa, com tantas atribuições para fazer, não querem algo novo. À medida que eles começam a perceber o quanto esse algo novo
poupa tempo, né, de resolver conflitos. Então, quando a gente ensina a fazer o círculo, então eu incentivo o professor, faz círculo. Aí o professor diz assim, eu não tenho tempo para fazer círculo. Ou eu dou aula de matemática ou eu vou fazer círculo. E a gente diz, dá aula de matemática através da metodologia do círculo. Então, e aí quando o professor começa a experimentar e ele começa a perceber assim, a gente teve muitos relatos assim que ele ganhou tempo fazendo círculos. Ele ganhou tempo quando ele cuidou de um conflito pontual, que ele diz assim, eu não tenho tempo para cuidar de um conflito, eu mando para fora para a diretoria. E quando a gente tem a implementação das práticas restaurativas, os professores acabam assumindo muito mais resolver o conflito, porque basta uma palavra, uma pergunta restaurativa, que o conflito ali se dissolve, então não vai mais para a diretoria. Então você está diminuindo. Fora aí, ele diz assim, eu resolvi o conflito e os alunos aprenderam muito mais rápido, né? Porque tem uma autora inglesa, Belinda Hopkins, que ela diz que quando as pessoas estão bem, se sentindo bem, com um sentimento de pertencimento, o aprendizado flui muito melhor. Então é isso que a gente busca. É verdade. Você, daí pegando até a fala do José Américo, quando ele diz a resistência, né? Você vê nessas experiências o bullying escolar, ele se insere dentro dessa possibilidade da justiça restaurativa? Totalmente, totalmente. Porque quando a gente está falando de abordagens restaurativas, que você está fazendo atividades, jogos ou construções de conversas, sempre propiciando a conexão das pessoas, então você diminui a questão do bullying. Então, o bullying, assim, é a primeira coisa, porque um dos princípios da mediação é você se responsabilizar e o coletivo ser responsável pelo coletivo. Então, o grupo, então, se alguém cometeu bullying, o colega vai chamar atenção. Então, o professor não tem mais esse cargo. E aí tudo se resolve muito mais rapidamente. Pode falar. Aproveitando essa pergunta que o Cássio fez, só para completar. O bullying, ele tem nível social? Não. Ele é indiferente na classe social? Indiferente. Indiferente. E você acha... Indiferente também em idade. Essa era a outra pergunta que eu ia falar. Que você acha que também a idade não é o fator que determina? Não. E até que ponto, como que a escola, o professor percebe aonde começa o bullying e aonde tem a brincadeira? De mau gosto, né? Assim, quando tem a brincadeira de mau gosto, se você tivesse já uma intervenção bem positiva, né, com a responsabilização, você já não migraria, assim, do meu ponto de vista, assim, quando você tem uma questão que ela vai acirrando, ela vira bullying. Então você tem que cuidar mesmo na raiz. Mas não dá para distinguir se é um, se é outro. As redes sociais, você acha que hoje a facilidade que o jovem tem com relação a um aparelho celular que acessa as redes sociais, você acha que isso potencializa o bullying? Se tornou uma ferramenta real? Porque a gente ouve muito falar isso, né? Que fulano publicou na página do outro e tal. Isso de fato ocorre, Joyce, nas escolas? Ocorre nas escolas e nós ainda estamos num momento de transição, né? Porque até 4, 5 anos atrás os telefones celulares eram proibidos na escola. Hoje não são mais proibidos. Sim. Hoje são liberados. Então, assim, o aluno está lá, está acessando o celular, acessando as redes sociais. Então, virou mesmo assim, um alvo muito rápido, né? De atingir o outro. Usa mesmo. Joyce, nós que operamos no direito, estamos numa entrevista com o Dr. Tossas, falávamos da inclusão da mediação, da arbitragem na carreira universitária. Você acha interessante colocar a justiça restaurativa também como uma matéria, mas não na área de direito, mas sim no estudo, na preparação do professor? Acho fundamental. Para o professor eu acho fundamental, mas eu acho que para o direito também cairia bem, porque você tendo a questão da vara da infância e juventude, com questão com menores, então como eu citei antes, né, você tem alguns países como a Nova Zelândia, onde a justiça predominante é a justiça restaurativa, né, para qualquer caso.
não só para a área escolar. Porque aqui no Brasil, ela está se desenvolvendo mais pela via escolar. Mas eu acho que mesmo na Faculdade de Direito caberia sim essa matéria. Essa observação, né, na formação do professor, eu acho que é, sem dúvida alguma, uma ferramenta... Porque se o professor pegar no primeiro conflito, ele consegue prevenir os demais, né? Exatamente. Não, é uma ferramenta útil para ele poder se valer e, obviamente, sabendo de instituições especializadas como a que você participa, que presta esse serviço, ele facilmente tem acesso ao corpo diretivo, enfim, da escola e pode solicitar, né? Joyce, que pena que esse nosso bate-papo chegou ao fim. É uma pena muito grande, mas eu deixo aqui o convite para que você possa participar dos nossos programas, o que vai ser um prazer enorme, além de nós podermos acompanhar a trajetória e a evolução desse serviço tão, na minha forma de ver, nos dias de hoje, essencial que é a instituição e que você vem desenvolvendo, seja enquanto grupo ou seja como profissional isoladamente. Dou os parabéns a você como coautora pela obra maravilhosa, onde você relata de uma forma muito didática toda essa experiência. Parabéns a você, profissional, ao ser humano maravilhoso que é, viu? Telespectador, tivemos Joyce Markowitz. Eu fiquei aqui ensaiando para pronunciar o nome do meio. Joyce, fala completo. Joyce Rosochansky Markowitz. É isso aí. Obrigada. Eu é que agradeço. Eu espero que você, telespectador, tenha aproveitado, assim como nós, dos conhecimentos da doutora Joyce, que seguramente vai fazer parte dessa mesa em programas futuros. Não saiam aí, nós vamos fazer daí, melhor dizendo, da telinha, nós vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos com a Daiane para a dica da semana. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo, TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Volta a Opinião SP nesse terceiro bloco com Daiane. Seja bem-vinda, Daiane. Muito obrigada, muito bom estar aqui novamente e vamos dar dicas, né? É isso aí, qual que é a dica da semana? Então, eu vou contar um pouquinho também por experiência própria, tá? Vou falar um pouquinho das dificuldades que as pessoas encontram no dia a dia em lidar com você mesmo, né? Então, existe o treinamento e desenvolvimento humano com técnicas em PNL. São cursos de performances incríveis e quase impossíveis de descrever. Tamanho é o volume de recursos e ferramentas que você adquire em pouquíssimo tempo, o que auxilia na obtenção de seus objetivos. Seja executivos, médicos, advogados, profissionais de RH, todos eles procuram estes cursos buscando ferramentas que fazem a diferença e possibilitam um desempenho profissional muito melhor, lhes deixando um passo à frente em suas funções. O Instituto Você, com cursos e treinamentos estruturados nos pilares da programação neurolinguística, tem por objetivo promover nas pessoas a reflexão e a busca por uma vida melhor. São 4 os pilares de desenvolvimento humano: comunicação, autoestima, inteligência emocional e relacionamento interpessoal, combinando técnicas de programação neurolinguística e dinâmica para a gestão de pessoas. Então, vocês podem acessar o site, que é www.1234você.com.br, ou entrar em contato diretamente com o Instituto, que eu tenho certeza que eles vão fazer um atendimento maravilhoso. Muito bem. Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Excelente. Eu estou sentindo falta das dicas de viagem, que até agora nós já estamos aí há algum tempo e nada do Dr. José Américo ter feito a viagem ao Havaí. Vou trazer aí uma próxima dica sensacional também, que é para
Ponta Cana. Punta Então, Cana, essa eu espero vamos que ver se o senhor você vai- não vai lá perca. Essa também. com certeza não iria. Não vai Não, perder. né? Tá Eu certo. espero que não, doutor José Américo, que Mas você essa não perca a caneca oportunidade. está maravilhosa. Você vê, você falou no programa anterior aí, né, Daiane, da Vitória, e eu estou falando agora aqui da minha filha que me acompanha nas gravações, a Maria Clara. Um beijo para você, filha, que amo muito. Alguma outra dica? Alguma outra fala? Não, hoje, por enquanto, é essa Por do enquanto é Instituto. essa. E aí já vou aproveitar e mandar um beijo aí para toda a equipe lá do Instituto Você, a Cris, a Débora, o Maeda, a Tereza. Então, um grande beijo a eles. Tá bom. Parabéns a vocês do Instituto pelo trabalho maravilhoso que estão fazendo. Nós vamos aqui dando nosso boa noite a vocês, telespectadores. Um beijo muito querido a você, Marisa, Cecília, minhas tias do coração. Telespectadores, não percam o nosso próximo Opinião SP. Estaremos de volta semana que vem. Boa noite a todos vocês.